Formada em jornalismo pela Faculdade Casper Libero de São Paulo, Matilde Leone já publicou diversos livros durante a carreira. Entre os mais famosos está a obra Sombras da Repressão, que conta a história de uma freira que sofreu torturas durante a ditadura militar. No 30 Minutos de hoje, Matilde fala sobre o mercado de livros no Brasil, abordando as dificuldades de publicação e como são feitos trabalhos de pesquisas. Além disso, a escritora também explica a paixão por escrever tanto em livros quanto em jornais. Olá, Matilde. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui no 30 Minutos. E para começar, vamos falar sobre o mercado nacional de livros. Como que você avalia o mercado hoje em dia em relação aos autores? Está diminuindo? Qual é o seu ponto de vista em relação ao mercado nacional de livros e os autores? Boa noite, obrigada a vocês pelo convite. Sobre o mercado editorial, eu acho que com o advento da internet, que já não é mais nem advento, né, já faz algum tempo, houve assim uma discussão a respeito, né, se o livro ia acabar, como existe essa discussão, sempre houve, se o jornal vai acabar. Mas eu acho que não, né? Eu acho que o mercado editorial, eu não sei em que sentido você está me perguntando, se é o aumento do número de livros ou de autores, mas eu vou me basear numa matéria que eu fiz para a revista Panorama, de São Paulo, e exatamente sobre o mercado editorial. E, na verdade, o foco dessa matéria era sobre os autores que tiveram livros recusados pelas editoras. E aí eu pude ter assim, uma base, né, que eu conversei com várias editoras lá de São Paulo e do Rio também. E a conclusão que eu cheguei, né, os dados que eu levantei, foi que tem muito autor, muita gente escrevendo, e que as editoras nem dão conta assim, de publicar, talvez, eu não sei se pela qualidade, pelos critérios das editoras, né? Agora, quanto ao mercado, se as pessoas estão lendo mais, se estão comprando mais livros, esse é um dado assim muito específico, né? Isso eu realmente não tenho esse dado para dar para vocês. Mas eu acho que o interesse pelos livros sempre vai haver. As pessoas que gostam de ler sempre vão comprar livros. Se a gente pega a lista dos mais vendidos, a gente vê que está em franca, né, está caminhando. Agora, a gente também não sabe, é um dado que a gente não tem, se as pessoas compram ou leem, né? Isso a gente não tem, porque comprar é uma coisa e ler é outra, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu posso trazer isso agora para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, eu vejo assim um número de autores, né, principalmente durante a Feira do Livro, uma coisa que eu observei, não esse ano, mas no ano passado, esse ano que eu não tive contato com a feira, é que os autores locais, existe um número muito grande de autores locais. Então, a gente não está discutindo assim, a qualidade dos textos, dos livros, mas o ato de escrever, a vontade de escrever, a inspiração, enfim. E a editora Coruja, que é a editora que publicou esse meu último livro aqui, que é um livro de contos, ela está dando um estímulo muito grande assim, para os autores locais, não só locais, mas quem quiser publicar. Então, eu acho que o livro sempre vai ser um objeto maravilhoso, né? É isso que eu acho. Ô, Matilde, quais são as maiores dificuldades hoje para se publicar um livro? Bom, hoje, quem tem publicar um livro não é tão difícil.
porque existem... isso a gente vê até na internet, publique seu livro, pague em 10 vezes, né? Isso tem muito, né? Agora, vender o livro já é outra história. Publicar o livro não é difícil, né? Inclusive, se o livro for de boa qualidade, é um livro, uma editora que faça essa triagem, né? Porque as editoras têm uma coisa, viu? Às vezes nem leem os originais que chegam, né? Às vezes nem leem, né? Tem que procurar caminhos, né? Para chegar num editor e que ele tenha a generosidade de ler o seu original, né? Mas publicar um livro hoje, levando por esse ângulo, é fácil demais, né? É muito fácil. Matilde, você comentou do avanço da tecnologia, né? Tanto para a escrita de livros quanto para a leitura. O que você acha do uso de tablets, então, para ler esses livros? Eu prefiro o livro de papel, gosto de pegar. Como que você sente esse avanço da tecnologia nessa área? Olha, o que eu tenho visto muito, né, principalmente quando a gente entra num site para comprar um livro, ou da Livraria Cultura, ou qualquer um outro, é que hoje já tem o livro, né, e o e-book, né, do mesmo título, né. E eu, particularmente, gosto do livro, também, do papel. Pode ser que seja uma coisa assim da minha geração, mas você está me falando que você também gosta, né? E o que a gente tem visto também muito assim, as crianças, né? A literatura infantil, os livros, a criança, embora hoje ela esteja muito ligada à tecnologia, ligada à internet, com seus tablets, com seus com o seu notebook, elas adoram ler, ver as figuras, passar as páginas. E isso não acabou. Você vê que cada vez tem mais títulos, né? Então a gente ainda está vivendo, eu acho que uma época assim de opções, né? De opções. Não se estabeleceu ainda, né? Hoje é o tablet, não é mais o livro. Eu acho que a gente convive, né? As pessoas convivem, nós convivemos muito bem com várias opções. Eu acho que são outras opções, né? O livro de papel, você não acha que vai morrer tão cedo? Não vai. Eu não acho. Não posso dizer, não vai. Mas eu acho que não. Alguns autores são contra a comercialização dos livros digitais, mesmo pela facilidade, até mesmo pela pirataria, pelo fácil acesso. A sua visão sobre esse mercado digital dos livros, qual que é? Eu acho muito bom. Eu acho que não se deve restringir nada, né? Um autor que ele é contra, eu acho que o livro foi feito para ser lido, né? Claro que o autor gostaria que fosse vendido, espera uma comercialização, mas existem autores e autores, né? Existem visões e visões sobre o que é a literatura, o que é escrever. Eu, particularmente, eu acho que o livro foi feito para ser lido, não tem que haver essa censura, essa restrição. Eu acho que ele tem que circular. Então, ele pode circular pela internet, ele pode ser um livro só que você compra e circula para todos os seus amigos. A escrita foi feita para circular, é isso que eu acho. Matilde, na sua opinião, todo jornalista consegue ser um bom autor? Essa pergunta é difícil, né? Porque todo jornalista... Olha, eu acho que o jornalista, por si só, ele já é um autor, né? Porque é quando ele vai escrever uma matéria. Então, vamos falar no jornalista de reportagem. Quando ele vai escrever uma matéria, ele usa... O que ele vai colocar em prática ali não é só aquele lead que ele aprendeu, aquela fórmula do texto que ele aprendeu. Claro que ele tem que respeitar isso, né? Mas o que ele vai colocar em prática, talvez sem perceber, é um processo, né? Um processo quase que inconsciente,
um roteiro que ele já tem dentro de si, que é um roteiro cultural, que é um roteiro psicológico, que é um roteiro familiar, é uma forma de ver o mundo, é um olhar para o mundo que ele já tem próprio, cada um tem o seu. Então, quando ele vai escrever, quando ele já coloca um pouco dele mesmo, que é o que o autor faz. Tem uma autoria ali, existe uma autoria nas reportagens, né? Se você pega uma reportagem feita por você, pela Cris e pelo Leonardo, você vai ler a mesma notícia, mas você vai ver ângulos diferentes, né? Você vai ver visões diferentes. Agora, se ele consegue ser um autor literato, se é isso que você está me perguntando, eu acho que não. Eu acho que existe uma proximidade aí, sob esse aspecto que eu acabei de dizer, da literatura com o jornalismo, existe até uma proximidade, mas para ele ser um Truman Capote, por exemplo, né, eu acho que não. Acho que alguns se saem muito bem, tem um dom, tem não é só dom, né? Porque escrever é um exercício, né? É um exercício, né? É um exercício, né? Você tem autores que já nascem com aquele dom e eles têm que aprimorar aquele dom se exercitando. E tem outros que aprendem, né? Que aprendem a escrever. Uma coisa é ser um bom escritor, né? Outra coisa é ser um grande escritor. São coisas diferentes. Entendi. Hoje, boa parte da população ela não tem ainda aquele hábito de ler diariamente. Uma das razões seria o alto preço das publicações hoje no Brasil. E eu gostaria que você falasse também outras formas de incentivar a leitura. Olha, eu acho que pouca gente lê, sinceramente. Se você sair fazendo uma pesquisa, uma enquete, perguntar para as pessoas que livro você está lendo, mesmo entre os seus amigos, a tua roda, começa por aí. As pessoas não estão lendo nada. Elas leem muito pouco. Então, não é questão só da baixa renda, né? Eu acho que hoje isso é muito complicado. O Galeno Amorim, ele escreveu um livro sobre uma pesquisa a respeito disso e ele mostrou ali naquele livro, a pesquisa dele mostrou a dificuldade que as pessoas têm para ler, né? Existe uma dificuldade muito grande. Primeiro que o nível de analfabetismo é grande. O analfabetismo funcional também é grande, né? Aquele que sabe ler, mas não compreende, não entende o que ele está lendo. E o livro é caro, realmente é caro, né? O jornal é caro. Mas as pessoas que têm o poder aquisitivo também não leem muito no Brasil. Eu estou falando assim do nosso círculo, né? Eu não acho que leem muito. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com 30 minutos de entrevista. Que é o nosso desafio dos cartunistas e dos chargistas, né? Transformar um negócio sério, de repente negativo, em humor. Porque o humor acaba gerando essa reflexão e essa crítica das pessoas. Já a charge trabalha mais com temas locais e jornalísticos, então uma charge sobre o Lula talvez não seja entendida na China. Há tempos atrás, eu preferia até usar, quando eu ia tratar de algum assunto mais sério, eu usava as tiras de jornal. O jornal é um veículo que todo mundo lê, adulto, teoricamente é para adulto, né? Então ali que eu carregava um pouco alguma crítica social. Estava dentro de casa, foi chegar e descer o bambu. Tivemos que apanhar hoje, mas isso é bom para agitar o sangue.
Voltamos com 30 minutos e hoje estamos falando sobre o mercado nacional de livros com a Matilde Leone. Matilde, sobre o incentivo à leitura, quais são as dicas que você dá para o pessoal de casa para poder ter mais gosto por esse hábito de ler? Olha, eu acho que a leitura, assim, o incentivo deve começar na infância mesmo, a criança pequena, né? Mas uma casa onde os pais não leem, onde não tem uma revista, não tem um jornal, não tem livros, fica mais difícil, né? Então, eu acho que o incentivo deve começar em casa, né? Os pais estimularem, né? Contar histórias para a criança, levar a criança para esse universo, esse imaginário. E também a escola, eu acho que tem que começar na escola, com leituras, com escrita também. Então, eu acho que o incentivo realmente é na infância, né? Se a criança não adquire aquele hábito de ler, dificilmente ela vai ler na adolescência, né? Ela vai ler aqueles livros impostos pela escola, impostos pelo vestibular, como um peso, né? Como uma carga, né? E não com o prazer que a leitura proporciona para as pessoas, né? E falando em inspiração, né? De onde surgiu a inspiração para Matilde sair da redação e escrever um livro, o primeiro livro? Olha, eu leio desde pequena. Aliás, o primeiro livro que eu ganhei na minha vida foi de um homem que era considerado um louco no bairro onde eu morava. Eu tinha 8 anos de idade, no meu aniversário, esse louco, entre aspas, me deu um livro infantil que eu fiquei assim apaixonada, né, por aquelas figuras. Eu nem sabia ler muito bem, né? Antigamente as crianças não eram alfabetizadas aos 6 anos. Hoje a criança, quando ela entra com 7 anos, ela já está praticamente alfabetizada, já sabe ler e tal. E então esse livro me deixou assim apaixonada, e a partir daí eu comecei a me interessar. Eu assinava, existia naquela época aquelas bibliotecas, o Clube do Livro, né? Existia o Clube do Livro, onde você recebia um tipo de um catálogo, onde você escolhia um livro e vinha pelo correio. Então, eu sempre gostei da leitura. Agora, quando eu escrevi o meu primeiro livro, quando eu publiquei o meu primeiro livro, porque eu sempre escrevi para mim, eu tenho muita coisa guardada, coisas que eu nunca publiquei, que nunca fui atrás. Eu estava na ativa ainda, né? Foi um livro sobre a ditadura militar, e eu comecei a fazer uma pesquisa muito longa, e foi daí que saiu esse livro, que chama Sombras da Repressão, que eu trouxe aqui, inclusive. Mas eu sempre gostei muito de contos. E essa minha inspiração é uma coisa assim muito complicada de dizer de onde que vem a inspiração, né? Porque existe um mitólogo chamado Joseph Campbell, que escreveu um livro A Jornada do Herói, onde ele diz que todos os mitos, né, da humanidade são iguais, e que existe uma memória coletiva, baseado no Jung. Existe uma memória coletiva como se fosse um arquivo da humanidade. Então, que as histórias se repetem, os mitos se repetem. Então, eu estive pensando outro dia, será que a inspiração dos autores também não vem dessa memória coletiva, né? De onde a gente busca? Mas uma coisa que me inspirou muito foram as histórias que a minha mãe me contava, né? As histórias dela, da vida dela, do lugar que ela vivia, dos meus avós, dos vizinhos, da fazenda. Então, isso era uma coisa que eu vivia atormentando minha mãe para ela me contar, tudo ela me contava, como que foi, os meus avós italianos, a imigração. Então, eu acho que isso tudo vai formando assim dentro da gente um arquivo, né? E de repente fica muito grande.
E a gente tem vontade de colocar aquilo para fora, né? De tirar aquilo, né? De dentro, que já tem muita coisa. Talvez seja isso, não sei. Matilde, como é feito o trabalho da pesquisa dos livros e como funciona toda aquela etapa, desde o início, né, até a finalização? Você está falando do autor. Bom, a pesquisa é uma coisa que depende do assunto que você quer fazer, né? quer levantar. No meu caso, que foi a ditadura militar, especificamente sobre uma pessoa, nessa época eu não morava aqui, eu morava em São Paulo, mas eu me interessei em saber o que aconteceu em Ribeirão Preto na época da ditadura, porque a gente via muita coisa publicada lá em São Paulo, né? E eu não via nada sobre Ribeirão, não tinha notícias assim. Então eu comecei a pesquisar e fiquei sabendo que uma freira aqui de Ribeirão Preto, não sei se vocês já devem conhecer a história, né? Que ela foi presa, torturada, exilada, e aquilo eu fiquei, puxa vida, eu preciso... Aquilo me aguçou muito, né? E eu comecei a levantar. Então essa minha pesquisa começou... A minha pesquisa começou de uma forma muito complicada, muito difícil, né? Porque não tinha internet, os arquivos estavam fechados. Mas, normalmente, e eu tinha que fazer entrevistas com as pessoas não estavam mais aqui. Mas, para você fazer um livro de reportagem, por exemplo, né, que é o caso do jornalista, ele tem que buscar nos arquivos tudo que ele precisa sobre o assunto. E não se contentar somente com aqueles arquivos, mas sim... procurar as pessoas que ainda estão vivas e buscar a história, entende? E ter um método, né, também de trabalho, né? Agora, essa trajetória até a publicação é muito... Eu acho que quando a gente junta, normalmente os autores que fazem uma pesquisa para escrever um livro, eles escolhem assim, um número tão grande de informação, mas tão grande, que depois, na hora de sentar para escrever e juntar tudo aquilo e organizar tudo aquilo, é um processo muito difícil, porque ele vai ter que deixar muita coisa de fora, ou então ele vai ver que tem coisa que ele poderia ter se aprofundado mais. Então, esse é o momento dele com ele mesmo, né? Dele fazer o que ele vai fazer com tudo aquilo que ele buscou, né? Mas normalmente dá certo. Matilde, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma dica aí para quem quiser escrever um livro, quem quer virar um autor, o que eles podem fazer hoje? Virar um autor? Bom, primeiro ele tem que gostar de escrever, né? Isso é o principal, né? Ele tem que gostar de escrever e não ter medo, né? Começar mesmo, colocar para fora, não ter... Porque escrever é se expor, né? Você está se expondo. Normalmente as pessoas têm muito medo de se expor, né? Porque quando a gente se expõe, a gente está abrindo a nossa alma para as pessoas e, sei lá, isso às vezes incomoda, né? A crítica também, né? Às vezes... crítica, né? De se submeter à crítica. Mas eu penso assim, vou desagradar a quem? Né? Então, eu acho que eu costumo imaginar um mapa assim, do mundo, né? Um mapa do mundo. Dentro desse mapa nós temos lá vários países, temos o Brasil, temos o estado de São Paulo, temos Ribeirão Preto, temos os diversos bairros, então nós vamos minimizando, até chegar na tua rua. Na tua rua tem 1000 casas. Tem quantas pessoas? A gente não é nada. É um pingo. Né? É nem uma letra, né? Então, por que tanto medo assim da crítica, né? De ser observado, de ser visto, de errar, né? É tão bom errar, né? Eu acho ótimo errar, porque é uma grande oportunidade que a gente tem de
dar uma corrigida, né? De fazer melhor, de fazer de novo, né? É igual engatear, né? Vai caindo, vai levantar e... Então, eu acho que, assim, uma dica para as pessoas que querem escrever é de não ter medo de escrever. Não ter medo de errar. Coloca tudo, depois revisa, depois melhora, depois dá para alguém ler, entende? E falar, gostou, não gostou? Se não gostou também. Eu acho que o importante é derramar, né, sobre não é mais o papel, é sobre o teclado, sei lá sobre onde, aquilo que a gente tem por dentro, né? Bom, Matilde, muito obrigada pela sua presença. E voltamos com 30 minutos na próxima semana.